E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá? Hoje nós vamos para uma aula de números complexos. Diante, né, de todas as situações que nós nos deparamos na nossa matemática, essa aqui é mais uma, né? E não menos importante, muito pelo contrário, né? Números complexos. O nome, né, diz de antemão, logo de cara, que é uma coisa complexa. Mas não é. Não é tão complexo assim não. Né? Só o nome mesmo. Agora, tem algumas situações que a gente precisa relembrar. Por exemplo, expressões algébricas, temos que relembrar. Temos que relembrar também polinômios. Por exemplo, vamos lá. Esse carinha aqui, que eu coloquei, Raffaele Bombelli. Raffaele Bombelli. Foi ele que foi o matemático que desenvolveu o imaginário. Aí você me pergunta, o imaginário, professor? O imaginário. O I minúsculo. Então, quando você fala de números complexos, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é o I, de imaginário. Esse imaginário é a parte da expressão algébrica, vamos dizer assim, é a parte que vem com essa letra, I. Beleza? Já já nós vamos para a forma algébrica e vocês vão entender melhor. Iniciando aqui o entendimento sobre números complexos, vocês aprenderam ao decorrer do estudo de vocês, desde o 6º ano, e a partir do momento do 7º, que vocês começam a entender sobre as equações, vocês começaram a entender, 7º, 8º, 9º, que numa equação do 2º grau, por exemplo, nós geralmente, quando a equação, você precisa no final tirar a raiz quadrada dela, vocês aprenderam que nesse caso, se o radicando, aquele número que está dentro da raiz, for negativo, não vai ter solução. Ou seja, a questão do delta, se o delta for negativo, que vai ser nesse caso aí, não vai ter solução porque não existe raiz quadrada de números negativos. Nós aprendemos isso. Uma situação muito simples. Menos com menos é mais sempre. Então, por isso que você não tem como determinar a raiz quadrada de um número negativo. Bombelli, com seu I imaginário, ele provou que dá para você fazer uma transformaçãozinha. Que transformação é essa, professor? No lugar de raiz de menos 1, vamos dizer assim, ele vai colocar mais ou menos raiz de I, que vai dar mais ou menos I. Com o exercício que eu vou resolver aqui com vocês agora, vocês vão entender melhor isso aí. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui raiz quadrada de menos 9. Obviamente que eu não tenho solução para isso. A solução é o quê? Inexistente. Esse é, ao contrário, cortado. Bombelli disse o seguinte, que quando tiver raiz de um número negativo, raiz quadrada, você faz o seguinte, você... macetezinho, só para você ficar tranquilo, tá? Bombelli disse que você multiplica por menos 1i, que vai ficar 9i. E aí você tira a raiz de 9 e repete o i. Beleza? Macete. Toda vez que tiver a raiz de um número negativo, você faz isso, ó. Raiz, em vez de menos 9, você vai botar 9i. Ó. Esse i, obviamente, que teria que ser i ao quadrado, para você determinar, não é isso? Para você tirar a raiz, porque aqui raiz de 9 é 3, e i ao quadrado você corta aqui 3i. Então, na verdade, o macete é raiz de menos 9, você faz o quê? Raiz de 9i, que dá 3i. Vamos ver se vocês entenderam. Raiz de menos 4, não tem solução. O que é que você vai fazer? Vai ficar assim, ó. Raiz de 4i, que vai dar 2i, e assim por diante. Óbvio que 4i ao quadrado, mas você não precisa elevar isso ao quadrado, você já faz logo direto, tá? Raiz de 25, negativo, não tem, mas você vai fazer o quê? Raiz de 25i, que vai dar 5i, ok? Então foi isso que Bombelli propôs, né? Você trocar
aquela raiz quadrada negativa que não pode ser determinada, substituindo, colocando o i e tirando o sinal de menos. Na verdade é menos 1, porque menos com menos dá mais. Ok? Então, na verdade, você vai fazer menos 1. Ok? Então você já faz logo direto. Coloca o quê? Se a raiz está negativa, você tira esse seu sinal de menos e bota o i. Acabou. E aí determina a raiz e acrescentando no resultado o i. Vamos lá, vamos resolver um exercíciozinho aqui, ó. Vamos lá. Esse exercício aqui, eu posso tanto resolver por Bhaskara, como posso resolver sem Bhaskara. Por quê? Essa equação é incompleta. Quando a equação é incompleta, que equação é essa, professor? Essa equação, gente, é uma equação com A e C. Então é uma equação desse tipo aqui, ó, x² mais C igual a 0. A equação com A e C, e se fosse uma equação com A, né, e B, essas duas equações você não precisa ir para Bhaskara. Se você preferir, beleza, porque você vai determinar A, B e C. No caso aqui, B vai ser 0. Aqui, que vai ser 0 é C, para a fórmula do delta. Mas você não precisa, esses dois tipos de equações, eu já mostrei lá em uma aula anterior, lá no meu canal, que as equações incompletas, vocês não precisam necessariamente recorrer a Bhaskara. Claro, tem gente que prefere, principalmente que já decorou, que como é fácil. Né? Delta, B² menos 4AC, é x', x2'. Todo mundo sabe, o x' positivo, o x2' negativo. Está lá no meu canal, é só olhar lá, tem uma aula lá sobre essas equações incompletas. Então, esse tipo de equação incompleta, eu não preciso ir para Bhaskara se eu não quiser, tá? Então, eu posso resolver isolando esse 25 aqui, ó. E isolando o 25 para cá, ele vai ficar negativo. Então presta muita atenção como é que vai ficar aqui nossa equação. Ó, x², estou isolando o x², deixa eu botar de preto para ficar melhor. Então estou isolando o x², ó, o 0 continua aqui, o 25 positivo vai menos 25. Ok? Ó a noção de Bombelli entrando aqui agora, ó. Então ficaria o quê? Normalmente, aqui é uma potência. Como é que você resolve uma equação como essa, professor? Você aplica a operação inversa daqui do primeiro membro, da potência. A operação inversa da potência é a raiz. Então, por isso você vai fazer x igual a mais ou menos, eu vou ter dois valores, um positivo e um negativo. Toda vez que tiver A e C, eu vou ter sempre dois valores, um positivo e o outro negativo. Beleza? Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de menos 25. Nós sabemos que isso aqui, em se tratando de uma equação de ordem real, né? Uma equação de ordem real, não teria como solução. Ou seja, a solução seria isso aqui, ó, inexistente. Não tem como resolver, porque não tem como tirar a raiz quadrada, né, de número negativo. Por quê, professor? Porque todo número elevado ao quadrado, ele é automaticamente positivo. Jogo de sinal, menos com menos é mais. Então aqui eu não teria como determinar essa raiz. Porém, se tratando de número complexo, antes de continuar, só uma dica. Muita gente se perde aqui pelo seguinte, claro, eu não coloquei aqui, ó. Mas, às vezes, você tem que prestar atenção ao enunciado. Geralmente, quando ele quer que você resolva em complexo, ele vai dizer assim, ó, resolva a equação em C com traço aqui, ó. C com traço aqui é complexo. Aí você vai ter que desenvolver, tá? Se ele pedir para você resolver a equação e você sabe que em complexo dá para resolver, resolva. Mas ele pode pedir também, ó, em R. Em R, em real, não teria como resolver. Porque se tratando de um número real, não tem como resolver, então seria inexistente. Ok? Então presta atenção a essa dica. O enunciado até o final. Em R, não resolve. Em C, um tracinho que é complexo, resolve. Beleza? Então vamos resolver porque eu quero em C. Tá? Então, em C, o que é que eu vou fazer? Ó, isso daqui, esse menos 25, eu vou substituir por tirar o menos
e botar 25i. Beleza? Esse i você pode colocar fora. Pode ficar assim, ó. Não tem problema nenhum. Tá? Raiz de 25i. E aí ficaria o quê? X igual a mais ou menos. Raiz de 25 é 5. Repetindo o i, 5i. Ó. Logo, minha solução é o quê? O menos 5i, que é o negativo, entra. E o mais 5i, que é o positivo. Ok? Então, resolvida essa equação. Você poderia resolver também por Bhaskara. Resolvendo por Bhaskara também dá o mesmo valor. Ok? Então, é isso aqui, ó. Ok? Então, dá para resolver se tratando de complexo. Ok? Valeu. Continuando, nós vamos aprender agora a forma algébrica do nosso número complexo. Então, a forma algébrica dele é essa aqui, ó. Onde eu tenho o A, Z igual a Z é complexo nesse caso aqui, viu? Então, Z também é complexo. Então, Z é o que? Minha parte real. Ou seja, é um número normal que você conhece. Ele pode ser natural, ele pode ser inteiro, pode ser fracionário, pode ser decimal, pode ser até irracional. Beleza? Então, é um número normal. Esse BI aqui, ó, nós já deduzimos que é a parte imaginária. Imaginária. Ou seja, a parte imaginária está com I, tá? E a partir daí, nós conseguimos estudar a igualdade desses números complexos. Pela seta aqui, você já nota que é o seguinte, que esse real aqui é A, né? Esse real vai ser igual a esse C aqui, que também é real. Beleza? Então, A vai ser igual a C, e BI, que é o imaginário, vai ser igual a DI. BI, desse número aqui, vai ser igual ao DI daqui. O que é BI e DI, professor? Fala português, pelo amor de Deus. BI é um número qualquer com I. Digamos, vou dar um exemplo, 2i. DI é diferente. Então, DI, se eu disse que BI é 2i, DI pode ser 3i, 4i ou negativo. É um número com o I de imaginário. Aqui, ó. Ok? A partir daí, vamos já entrar, né, na adição e subtração de números complexos. Coisa mais simples do mundo. O erro aqui, muitas vezes, é porque vocês esquecem de colocar entre parênteses. Porque isso aqui, gente, são polinômios. E polinômios sempre colocam entre parênteses. Por mais que você esteja somando. Porque se você cria como hábito, quando você for subtrair, você não vai esquecer. Se você não cria como hábito, quando você for subtrair e precisar fazer o jogo de sinal, você vai se perder. Então, por isso que muita gente erra. Então, coloque esses polinômios aqui, isso aqui é um polinômio, entre parênteses, tá? Então, vamos lá. Adição e subtração. Primeiro exercício aqui pra gente, ó. Sabendo que Z1, né, Z de complexo, forma algébrica do número complexo, é essa aqui, Z igual a A mais BI, tá? Onde A é a parte real e BI é a parte imaginária. Vamos ver aqui, ó. Z1, a parte real é quem? O 3. E a parte imaginária, menos 5i. Ok? Então, Z1, 3 menos 5i. E Z2, a parte real é 4. E a parte imaginária é mais 4i, que é a parte, que eu acabei de dizer, a parte imaginária, né? Então, 4 com o i. Beleza? Ele quer que você calcule o quê? Z1 mais Z2. Então, eu vou fazer aqui separado, ó. Z1 mais Z2. Vamos lá? Então, aqui, vou colocar entre parênteses, tá? Como eu disse. Então, Z1 vai ser 3 menos, então, 3 menos 5i. Vou colocar entre parênteses, para eu criar um hábito. Estou somando. Mais o Z2, 4 mais 4i. Pronto. E aí eu vou resolver agora. Vamos resolver? Tirar do parênteses. 3 menos 5i mais... Aqui, mais com mais dá mais, mais com mais dá mais. Então aqui não vai mudar. Por isso que muita gente não... Mas faça. Coloca de parênteses, tá? Não muda nada aqui. Pronto. O que é que você vai fazer agora, professor?
A seta vai dizer o que eu vou fazer. Ó, 3 está igual a 4. Por quê, professor? Porque o 3 é a parte real. Parte real é igual a parte real. Lembra aqui? A igual a C. A mesma coisa. 3 você vai juntar com isso aqui. Então você vai somar. 3 mais 4. Você não pode somar 3 menos 5i. Ou 3 mais 4i. Por quê? Pela língua de polinômio diz o seguinte, que você na soma e subtração, você só resolve o quê? O semelhante. Geralmente tem x e y. 2 mais x. Você não pode somar, porque o 2 não é semelhante com o x. Para o 2 ser semelhante, tem que ter um x ali. 2x mais x. Ok? Então, semelhante é o quê? Os números sem as variáveis iguais, tá? Ou as variáveis iguais são o semelhante. Ou seja, o número sozinho, você soma com o número sozinho ou subtrai. O número com a letra igual, você soma com um outro número com a letra igual. Então, vai ser 3 mais 4 e menos 5 mais 4i. Então, menos 5i mais 4i. Então, 3, vou colocar entre parênteses, ó. 3 mais 4, né? Então, 3 mais 4 dá 7. E vou somar aqui, ó. Menos 5 e mais 4i. Ó. Menos 5 mais 4 é menos 1. Então, menos 1i. Logo, esse resultado aqui deu 7 menos i. Olha que fácil. Então, resultado 7 menos i não dá para somar porque não são semelhantes. Então, 7 menos i é o resultado da minha letra A. Ok? Tranquilo aí? Vamos para a letra B? Letra B. Então, vamos lá. Letra B. Nós temos o seguinte para a letra B. Z1, que é 3. Então, letra B. Vou botar aqui. Z1, que é 3 menos 5i. Vou colocar entre parênteses. Trata-se de polinômio. Menos Z2, que é 4, entre parênteses, mais 4i. E aí vou tirar do parênteses fazendo o jogo de sinal. 3 menos 5i. Aí vem menos com mais dá menos 4. Menos com mais, menos 4. E mesma coisa, ó. O que eu vou fazer? 3 menos 4. Quanto é 3 menos 4? Menos 1. Beleza? E vou juntar agora menos 5i com menos 4i. Que vai dar sinais iguais, soma e conserva. Então vai ficar menos 9i. Logo o resultado vai ser o quê? Menos 1, menos 9i. É a resposta para a nossa letra B. Ok, gente? Então essa pequena aula aqui foi para nós já entrarmos na parte do imaginário. Na próxima aula, antes, perceba que eu coloquei um treino aqui, ó, um treinozinho para vocês. Então vocês vão, né, tentem fazer isso aqui. Na próxima aula eu resolvo isso aqui e aí já damos continuidade, beleza? Ainda vamos ver o que? Na próxima aula nós vamos trabalhar a multiplicação e a divisão de números complexos, tá? Vamos ver potências de números complexos. É muito importante você conhecer a potência de números complexos. E problemas envolvendo números complexos que caem muito nos vestibulares e no Enem. Ok? Então, treino, tente fazer em casa e aí depois a gente resolve. Valeu? Obrigado pela aula de hoje. Me queiram bem porque não custa nada. Valeu? Tchau.